E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. A playlist é Gênesis. Estamos ainda estudando a história do nosso primeiro patriarca, Abraão. No último vídeo eu falei para vocês sobre a aliança que Deus ele vai estabelecer com Abraão e sobre o momento em que Deus ele anima Abraão lhe prometendo um filho. O capítulo 15 do livro do Gênesis, ele tem como título, abre aspas, Deus anima Abraão e lhe promete um filho, fecha aspas, e no segundo título nós teremos ali o momento em que Deus ele faz uma aliança com Abraão. Hoje nós iremos dar sequência à história, ao estudo do livro do Gênesis e teremos como personagens principais Sara e Agar. Como eu sempre venho fazendo, nós iremos fazer um link entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Dessa forma nós conseguiremos compreender de uma forma mais profunda o vídeo de hoje. É interessante a gente fazer alguns apontamentos antes de iniciar a história ou estudo da história de Agar e de Sara. Sara, como vocês já conhecem, só dando uma pincelada muito rápida, Sara era esposa de Abraão. Nesse momento a Bíblia ainda vai se referir a ela como Sarai ou Sarai, e posteriormente o nome dela vai ser mudado para Sara, mas eu gosto de me referir a ela como Sara. Temos que Sara era estéril, ela não poderia dar filhos, e dentro do contexto cultural, como vocês também já conhecem, uma mulher que não dava filhos era tida como uma mulher amaldiçoada. E nós temos a outra personagem, que é Agar. Sara vai adquirir Agar no momento que ela vai ao Egito. Para o pessoal que vem acompanhando os vídeos desde o início, no momento em que Abraão ele vai ao Egito com a sua esposa e todo o seu clã, o faraó se encanta por Sara. Sara era uma mulher muito bonita, tanto que o nome dela, a gente traduzindo para o português, nós teremos aí que o significado seria princesa, justamente pela beleza que ela tinha. E nesse momento que ela vai ao Egito, o faraó dá alguns presentes a ela, como ouro, prata, e inclusive o faraó dá a ela a sua serva Agar. Quando ela sai do Egito, após o Criador trazer algumas maldições sobre o faraó, sobre o Egito, ela traz também, além dos presentes, a sua serva Agar. Fazendo uma relação do capítulo 15 com o capítulo 16 e colocado por base aí esse contexto de que Sara era estéril, não poderia dar filhos a Abraão e que Agar era a sua serva, nós temos no capítulo 15 que Abraão ele estava desanimado. Abraão tinha saído de uma guerra e nesse momento, no capítulo 15, Abraão está desanimado e ele, em uma conversa que ele tem com o Criador, Deus promete ali dar a ele um galardão e ele fala que o que ele queria era um filho. E que por ele não ter filhos, o seu servo, o servo da sua casa, seria o herdeiro dele. E Deus fala que não, que na verdade um filho saído das entranhas de Abraão, ou trazendo para a nossa realidade, para a nossa linguagem, um filho dele, um filho biológico, sim, seria o seu herdeiro. E nós temos que Deus ele vai fazer uma aliança. Ele pede para Abraão cortar alguns animais, dividir esses animais ao meio. Deus passa, como nós vimos no último vídeo, por entre esses animais, estabelecendo uma aliança, que era justamente
é um ritual que ocorria no momento que Abraão ele viveu, simbolizando um pacto entre dois lados. Seria entre Deus e Abraão, e após esse pacto, após Deus ele animar Abraão e falar que Abraão teria um filho e que seria pai de uma grande nação. Inclusive nesse momento Deus pede para Abraão contar as estrelas do céu, se é que ele poderia. Mesmo assim, diante de tudo isso, Abraão ele vai permitir que a ideia de Sara ela seja concretizada. Qual seria a ideia de Sara? O capítulo 16 ele vai falar que Sara era estéril, Sara não tinha filhos, então ela chama a Abraão e lhe faz uma proposta. Ela diz: olha, eu já sou uma mulher de idade, eu não posso ter filhos, e devido a isso seria interessante você tomar a minha serva Agar, e por meio dela eu terei um filho, ou eu serei edificada, como a Bíblia traz. E Abraão cede a ideia de Sara, e ele vai ali coabitar com Agar, e Agar engravida. Nesse momento, quando Agar ela engravida, só fazendo um resumo do capítulo 16, talvez tenha alguém que ainda não conheça a história, então a gente vai fazer esse resumo. Então nesse momento, Agar ela engravida, e após ela engravidar, ela começa a menosprezar a Sara, sua senhora, e chega um momento em que Sara vai se queixar para Abraão. Sara vai falar: olha, a minha serva Agar, a serva que eu recebi no Egito, ela começou a me menosprezar ou me humilhar, porque agora ela está grávida. E Abraão vai falar: olha, a serva é sua, você faz o que você quiser com ela. E Sara começa a humilhar sua serva, isso numa linguagem bem coloquial, de uma forma bem clara para que todo mundo possa entender. Sara começa a humilhar sua serva Agar, e após humilhar, Agar vai fugir. É interessante que a Bíblia vai trazer que o percurso que Agar faz é em direção ao Egito. Provavelmente Agar estaria retornando para a sua casa ou para o local de onde ela havia saído, e nesse momento, quando Agar ela se encontra ali próximo ao Egito, na região de Sur, se não estiver enganado, um anjo aparece para ela, pergunta o que está acontecendo, e ela fala que a senhora dela havia humilhado ela e ela decidiu fugir. Então o anjo ele fala para Agar retornar para sua serva, se humilhar diante dela, e que ela seria mãe de uma grande nação. É interessante que da mesma forma que Deus ele promete e fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, ele também fala para Agar, e ele fala que ela deveria dar o nome de Ismael ao seu filho, e Agar vai retornar novamente para a casa de sua senhora, Sara, para a casa de Abraão, e se humilha diante dela, e posteriormente Agar ela vai dar à luz, e ela coloca, a Bíblia vai falar que Abraão coloca, chama o menino de Ismael, mas na verdade esse nome ele foi trazido pelo anjo ou pelo próprio Deus. Quando a Bíblia fala que Sara encontra ali o anjo do Senhor, alguns teólogos entendem que seria o próprio Deus, e alguns outros vão entender que seria não Deus, mas um anjo. E esse é o resumo da história. Dentre as lições que nós podemos extrair desse relato bíblico, nós temos, primeiro, inclusive é um tema bastante delicado. Eu acho que o caminho que eu quero dar
o relato de hoje é bastante delicado. Mas, primeiro, trazendo alguns elementos culturais. Dentre a população que habitava a região da Mesopotâmia, a gente tinha ali os babilônios, o pessoal ali que morava na Babilônia, nós tínhamos também os assírios, tínhamos os cananeus, os fariseus, inclusive os hebreus, que é justamente os descendentes, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e alguns costumes prevaleciam ali. Quando uma mulher ela iria se casar, caso ela fosse estéril, existia um pacto nupcial em que ela entregaria ao seu esposo uma serva sua, para que por meio dessa serva ela se tornasse mãe ou seu esposo pudesse ter descendentes. Quando a gente tem Sara dando Agar a Abraão, nós temos aí esse pacto, um costume da época, lembrando que esse pacto ele poderia ser escrito, ou se não fosse escrito, ele era acordado de forma verbal. Então era um costume da época. Sara, segundo a tradição da época, Sara seria a mãe de Ismael, né? Ela adotaria, entre aspas, Ismael, e Agar cuidaria ali até o momento em que Ismael fosse desmamado. Só que nós temos que esse costume ele não tinha o aval do Criador, o aval de Deus. Era um costume que foi adquirido por Abraão no momento que ele vivia lá em Ur dos Caldeus. Era um costume ali que foi instituído pelos povos ali que viviam, habitavam a região da Mesopotâmia, mas não tinha o aval do Criador. Mas mesmo assim, Abraão vai aderir a esse costume. Se posteriormente Sara viesse a ter um filho e ela vai ter, aí sim esse direito, a primogenitura ou o direito de herdar os bens, né, do pai, voltaria a esse filho da esposa legítima. Algumas lições que a gente pode extrair, que a gente tem aqui, e eu nunca, até o momento, eu não vi nenhum pastor ou nenhum teólogo falar ou dar esse viés a esse relato. Primeiro que a gente tem que Agar ela era uma escrava, mas alguns teólogos, alguns pastores, eles irão dizer que a escravidão nesse momento, ou a escravidão trazida pela Bíblia, era uma escravidão diferente, né? Seria um servo pessoal, e geralmente, sendo bastante franco, alguns teólogos tentam suavizar a escravidão bíblica. Só que eu quero colocar para você que a escravidão, inclusive a escravidão já nesse momento de Abraão, era uma escravidão extremamente severa. Eu não vou, em momento nenhum, tentar suavizar ou tentar dar um outro viés aos textos bíblicos, sendo que a própria Bíblia não me permite fazer isso, e inclusive a história também não me permite. Se você fizer uma análise, quando Agar ela é dada para Sara lá no Egito, nós temos aqui que Agar era vista ou tida como uma propriedade. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que foi dada como serva para uma outra pessoa. É a mesma coisa que eu pegar um amigo meu, alguém que eu conheço, ou qualquer outra pessoa, e te dar de presente e falar: esse aqui é seu servo, você pode fazer o que você quiser com ele, então ele vai limpar a sua casa, vai cuidar de você, vai cozinhar para você, vai trabalhar no campo
para você. Então esse é o contexto que a gente tinha ali. Essa era a escravidão que existia. H, ela não tinha liberdade, né? Nós temos hoje, e isso garantido na Constituição Federal, a Constituição de 1988, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, mas nesse momento, na Idade Antiga, os servos, inclusive H, era tida como uma propriedade, não tinha liberdade de ir e vir, ou não tinha liberdade de expressão. Tanto que no momento que ela engravida, que ela, né, concebe ali um filho, e ela começa a carregar esse filho no seu ventre, ela começa a humilhar a sua senhora, Sara, e Sara se queixa para Abraão, e Abraão fala, olha, a serva é tua, faz o que você quiser. Sara começa a humilhar a H, e humilha de tal forma que H foge. Então, a humilhação que H sofreu não foi uma humilhação qualquer, não foi uma humilhação verbal. Inclusive, os castigos que eram dados para os escravos nesse momento, na antiguidade, na época ali da Babilônia, do rei Hammurabi, poderia inclusive ser, os escravos seriam marcados com ferro, com castigos severos, com agressões. Então a agressão que H sofre é uma agressão extrema, a ponto de ela fugir da presença da sua senhora. Algumas outras lições que a gente pode estar extraindo é que tudo isso não tinha, eu volto a afirmar, o aval de Deus. Foi um costume aprendido por Abraão no momento que ele estava lá em Ur dos Caldeus e no momento que ele peregrina pela região ali de Canaã, pelo Egito. Isso Abraão trouxe e foi aprendendo ali com as outras culturas, mas não tinha o aval de Deus. Tanto que lá na frente, quando a gente for avançando na história, nos vídeos futuros, a gente vai ter algumas regras estabelecidas para a escravidão e a gente vai falar disso em um outro momento. Mas nesse momento ocorre essa escravidão aí, e um outro viés ou um outro apontamento que eu quero dar à história é que nós temos aí a dignidade sexual de uma mulher sendo violada. Por que eu falo isso? Talvez algumas pessoas olhem e pensem, nossa, mas como que você está falando tudo isso de uma história bíblica, de um texto, né, extraído das Sagradas Escrituras, mas essa é a realidade, tá? E eu volto a afirmar que isso não tinha o ok de Deus. Mas nós temos que Sara pega a sua serva, H, e entrega a Abraão, para que Abraão tenha relações sexuais com ela, mas em momento nenhum isso tinha a anuência da escrava, isso não tinha a anuência de H. Se a gente, porque geralmente quando a gente faz uma análise da história, quando a gente olha os textos bíblicos, a gente analisa somente o olhar sobre a perspectiva de Abraão e sobre a perspectiva de Sara, e a gente acaba esquecendo de fazer uma análise da história em relação à perspectiva de H. Então H foi uma mulher que era serva, era escrava, era tida como coisa, ela não era tida como pessoa, e o texto nos faz afirmar isso, e ela é entregue a um homem, né, o esposo da sua senhora, para que esse homem tenha relações com ela. Mas em momento nenhum ela concordou com isso, até porque mesmo ela era escrava. Se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, a gente teria configurado aí o crime de estupro, ou seja, a dignidade sexual de H, ela é violada. E H vai fugir, e o bacana é que diante de tudo isso, Deus ele olha para H, ele não esquece de H, e ele fala que H teria um filho, que o filho dela seria pai de uma grande nação, né? Justamente ali a gente tem Ismael,
E Ismael ele vai ser o pai dos povos árabes, né? A linhagem dos povos árabes ela vai descender diretamente de Ismael, enquanto que os hebreus vai descender de Isaac. Nós temos aí duas linhagens distintas. Nós conseguimos, através de todo o estudo bíblico, inclusive em relação ao estudo de toda a história dos povos bíblicos, dos árabes, dos hebreus, que Agar ela foi uma mulher que foi abençoada por Deus, tanto que Ismael, futuramente a gente vai estudar um pouco mais sobre a história de Ismael, mas Ismael ele se torna aí um grande homem, né? Isso com base nos textos bíblicos, tá? O capítulo de hoje, ele é bastante curto, é um relato pequeno, mas são essas as lições que eu acho interessante a gente extrair dessa história, tá? Primeiro que tudo isso não teve ok ou aval do Criador, isso foi uma decisão do próprio Abraão, induzido pela sua esposa, e tanto que posteriormente Deus vai cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, e um filho dele e de Sara vai ser inclusive o herdeiro da promessa. Nos próximos capítulos a gente dá continuidade à história e a gente vai fazer aí uma análise do capítulo 17 com o capítulo de hoje, para a gente fazer aí uma relação entre a história. Mas por hoje, galera, é só, tá? Eu sei que eu deixei algumas interrogações na cabeça de vocês, mas esse é o objetivo do vídeo. Eu não quero avançar na história, atropelar os capítulos. A gente vai estudar capítulo por capítulo, e sempre que a gente estudar um capítulo, a gente faz um link com o capítulo anterior para a gente conseguir compreender a história. Esse é o vídeo. Abraço para vocês, curte, compartilha, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, e até o próximo.